Muito bem, Lula foi ao Chile e se juntou aos outros líderes da mesma linha política. Foram os chefes de Espanha, Uruguai, Colômbia e do próprio Chile. Gabriel Boric, o presidente chileno, foi o anfitrião do evento, que se chama Democracia Sempre. A gente entende também, antes de partir para as declarações, como é que é o cenário para cada um dos líderes que passam por ali. 4 dos 5 chegam lá em meio a tensões envolvendo, por vezes, os Estados Unidos ou mais desafios diplomáticos, por vezes envolvendo a própria popularidade domesticamente. Eleições se aproximam em alguns e é um cenário interessante da gente peneirar antes de ir diretamente para as declarações. Vamos lá então. Além do Brasil, é o seguinte: Petro na Colômbia. Baixa aprovação entre 56%, então, dizem que o governo é mau ou péssimo, e a aprovação geral fica em cerca de 30%. Isso é segundo uma pesquisa do início de julho das organizações Guarumo e Ecoanalítica. Eleições se aproximam na Colômbia no ano que vem. No Chile é o seguinte: eleições mais perto ainda, já em novembro. A taxa de aprovação do Boric está em 22% e mais de 60% desaprovam, segundo uma pesquisa divulgada pelo portal de dados alemão Statista. Essa pesquisa, vale acrescentar, é de maio, a gente não achou pesquisas mais recentes até o momento. A violência é um motivo de debate, o Chile também vive uma crise nesse aspecto, mas não é o assunto principal aqui. Esses dois são países onde não tem reeleição, mas a possibilidade de eles conseguirem emplacar sucessores parece não estar no cenário mais favorável no momento. Depois, tem a questão da administração do Pedro Sánchez na Espanha. Atualmente, ela passa por um desgaste com a OTAN. Vamos lembrar, Trump empurrou os países da aliança a se comprometerem com um gasto de 5% do PIB para a defesa. O Pedro Sánchez até fez manchete quando houve essa cúpula da OTAN em Haia, na Holanda, recentemente. Ele disse que o gasto dele deve ficar por volta de 2,1%. Agora, voltando para a cúpula, as pautas foram as seguintes: defesa da democracia e do multilateralismo, combate às desigualdades, enfrentamento à desinformação e às companhias digitais. Uma coisa que, claro, o ângulo pelo qual a gente cobre isso não pode abandonar o contexto da crise diplomática brasileira e de um mundo onde visões divergentes do que fazer, de como fazer e de como navegar um cenário complexo se tornam mais e mais agudas, mais e mais estridentes, mais e mais opostas uma à outra, e claro, isso no contexto da administração de Trump nos Estados Unidos. A gente vai entrar com mais informação, mais contexto em um instante, mas vamos primeiro para o que foi dito no Chile. Eu trabalhei com a nossa apuração para selecionar alguns dos momentos pertinentes, foram 30 minutos de declarações à imprensa. A gente vai começar, a gente não vai passar pelos 30 minutos, a gente vai ouvir alguns trechos e depois voltamos para falar de contexto. Esse é então o presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos ouvir o que disse o presidente da Colômbia. Nessa medida, o governo da Colômbia, como progressista, estará aqui presente. E acreditamos que uma base do progressismo mundial, que não é nada mais do que o desenvolvimento político da ciência, deve se reunir em todo o mundo. E, portanto, devem ligar a luz, que é fundamental quando as tenebras, a escuridão começar a aparecer. Pelo menos aqui na escala ibero-americana, Latinoamérica, Espanha. Queremos ajudar a ligar a luz, a lanterna, abrir a luz num mundo que está se enchendo de escuridão. Bom, a tradução simultânea, dá para compreender aí, na boa vontade, essa é a tradução que vem da própria transmissão do governo. A gente tem ainda o premier da Espanha, vamos ouvir Pedro Sánchez. Cada vez é mais evidente que há uma ultradireita tradicional, que inclusive há algum tempo nós compartilhamos consensos básicos e que ultimamente sucumbiu ao discurso, ao marco colocado pela ultradireita. São cada vez mais fortes, estão em vários lugares, é uma evidência porque não existem fronteiras, e assim foi entendido pela internacional reacionária, e por isso os atores progressistas devem agir de forma em conjunto e devemos estar cada vez mais unidos e juntos, como já foi dito pelo senhor presidente Yamandu, o presidente Lula e eu. Nós estamos em 2024 essa iniciativa para poder proteger e aprofundar na democracia. Bom, o Pedro Sánchez ainda falou de 3 áreas para ações prioritárias, falou de fortalecer instituições e multilateralismo, endurecer o que chamou de desinformação, estabelecendo, aspas, governança digital democrática, a gente já vai falar mais a respeito disso, e impedindo que nas palavras dele, algoritmos manipulem nossas opiniões. Fez um discurso anti-desigualdade e anunciou que a Espanha vai ter a próxima cúpula dessas
lá em 2026. Vamos então ouvir o presidente brasileiro. Lula também falou sobre a questão das redes. A gente vai voltar em breve com o contexto disso em meio à questão diplomática com os Estados Unidos. A gente ouve agora o presidente brasileiro. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Bom, o presidente brasileiro seguiu com uma série de jargões de pautas que lhe são caras: ordem multipolar nascente, desigualdade, clima, passou por algumas outras, não chegou a nomear os Estados Unidos, a citar nominalmente, mas citou intervencionismo. Depois, o presidente do Chile, Boric, anunciou que esse diálogo vai progredir às margens da cúpula da ONU em setembro com outros líderes à esquerda. Citou Keir Starmer do Reino Unido, Mark Carney do Canadá, o Anthony Albanese da Austrália, Mette Frederiksen da Dinamarca. Citou alguns outros líderes, também Xiomara Castro de Honduras. Basicamente falou que esse tipo de diálogo e essas cúpulas de democracia sempre devem seguir. Eles falaram que, ao longo dos discursos que vão apresentar propostas concretas, a gente aguarda para entender os desdobramentos. Essa é a informação, e agora a gente tem a substância do que aconteceu no Chile, quais foram as declarações à imprensa. Agora a gente prossegue para inserir isso no debate global. Antes, a gente passou pelos atritos que houve entre a maioria desses líderes que se reuniram no Chile com os Estados Unidos, e isso também parece se renovar com o que foi discutido. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente tentar tratar desse antagonismo e dar contexto ao público. Então, o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, pedia por uma defesa de valores de liberdade, valores ocidentais, e criticava um modelo opressivo nas redes sociais na Europa. Isso foi lá atrás quando ele falou na Conferência de Segurança de Munique, no meio de fevereiro. Falava que existia um exagero na moderação do discurso e que como poderia se haver uma aliança transatlântica se os valores defendidos não eram os mesmos. Se existia uma ausência da defesa de valores como liberdade e de valores como o discurso. Agora, essa conferência, no contexto sul-americano, traz um pedido por governança digital global. Pedro Sánchez, da Espanha, falou governança digital democrática, Lula falou governança digital global, citando manipulação dos algoritmos. Duas coisas aí que parecem contrastar em visões de mundo antagônicas. Enquanto isso, vamos dar outro exemplo aqui de declarações recentes para tentar entender esse contexto. Mesmo na semana passada, em meio à crise com o Brasil, a Casa Branca respondia uma pergunta sobre o nosso país e citava Trump como líder do mundo livre, não imperador do mundo. Você que estava aqui na quinta-feira acompanhou a tradução simultânea, eu também estava nessa cobertura. Aqui, esses presidentes, primeiros ministros, citam uma conspiração global de ultradireita, uma coisa que tem que ser combatido com mais autoridade estatal e regulação. E talvez um ângulo para a cobertura dessa história seja de mais um desdobramento entre precisamente visões de mundo antagônicas, enquanto a postura do presidente americano. Ele não foi citado nominalmente na cúpula, mas está entendido nas entrelinhas. Por vezes, essa postura força países a tomar posição e parece ser o que acontece no mundo. Uma citação a mais a respeito disso vem das ideias que permeiam as palavras desses presidentes. Contextualmente, vale a pena citar o que disse o presidente da Colômbia, então Gustavo Petro, que o progressismo dos líderes de esquerda que estavam ali reunidos não era senão um desdobramento científico, um progresso histórico. Ora, uma coisa que ele, que se diz um socialista, conhece bem, um termo profundamente marxista que vem com a ideia de que esses partidos, de forma quase científica, estão avançando a história rumo a um destino melhor. Uma coisa que, bem, regulando-se as redes poderia ser um discurso unânime, mas atualmente não é. E aumentando o alcance desse debate, dessa conversa global, hoje a gente tem o seguinte desdobramento, uma coisa que até expande isso que a gente está discutindo, de visões de mundo antagônicas, também inserindo novamente a Europa, que eu citei há pouco. Eu quero que a gente coloque aqui do meu lado, eu pedi para nossa apuração pegar a publicação do Escritório de Assuntos Governamentais do X, isso foi publicado hoje mais cedo. Então, aumenta o alcance dessa conversa, olha o seguinte, a rede social X, que é o antigo Twitter, alega que as autoridades francesas iniciaram uma investigação persecutória, criminosa e enviesada sobre a plataforma, sobre o X. O X alega que essa investigação está, melhor dizendo, a rede alega que está comprometida com direitos fundamentais e que há uma investigação visando tolher, discurso visando criminosamente tolher a plataforma na França. Uma coisa que também expande por aí esse diálogo. A gente aguarda para ver
os próximos desdobramentos. Entretanto, se sempre se falou, desde aí, das primeiras internacionais comunistas, quando ainda eram vivos, Karl Marx e Friedrich Engels, até a Terceira Internacional Comunista que disseminou as ideias marxistas e os movimentos revolucionários violentos pelo mundo, o tradicional foi se acostumar a articulações, fossem elas violentas ou não, de esquerdistas internacionalmente. Agora, quando parece haver uma convergência também de movimentos de outra matiz política, isso é citado, como foi pelo Pedro Sanches no discurso dele, como uma internacional reacionária, uma ameaça a ser combatida e uma coisa que exige urgentemente regulação global de discurso e reação conjunta de progressistas. Para jogar luz nas trevas, foram as palavras agora do presidente colombiano Gustavo Petro. Conforme as ações de Trump, de certa forma fazem com que as manifestações disso, com que a agitação global torne mais e mais nítido que países se posicionem, que líderes se posicionem, a gente aguarda para ver o que acontece nos próximos 3 anos e meio. No domingo, completaram-se 6 meses do governo de Trump e agora é a saber o que resta no resto do mandato e conforme o presidente americano, na forma como age internacionalmente também, parece cobrar posicionamento e criar um ambiente político que cobra posicionamento, a ver o que os outros países fazem e a ver o que o Brasil, no olho do furacão, vai fazer.